Com pressa eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, quantos eu nem sei, mas o seu sangue me faz limpo e para o céu eu irei. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. A sua vinda é muito certa, o dia eu não sei, mas ele me achará alerta com ele ao céu eu irei. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para louvá-lo, para engrandecer o seu santo nome. Foi para isso que ele nos criou, para louvor da sua glória. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus, rogando pelas misericórdias dele em nossas vidas. Oremos. Querido Deus maravilhoso, Pai, Criador do céu e da terra, queremos nesse momento te louvar, te bendizer e te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos juntos aqui, meu Pai, gravando essa live, meu Pai, mas com esse intuito, meu Pai, de te adorar, te bendizer, meu Pai, e te agradar. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que tudo seja feito aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. É por isso que nós te oramos e agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso culto e vamos abrir nossas Bíblias. Vocês que estão em casa, abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 5, e em sequência do versículos 16 até o 20. Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e do 16 ao 20. E diz assim a palavra do nosso Deus: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filho e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continueis em rebeldias. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirais a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fossem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Meus irmãos, essa é a palavra do nosso Deus. Esse contexto aqui foi escrito há 2000 e tantos anos atrás, né? Mas nada mudou. O povo é o mesmo, entendeu? A desobediência é a mesma. O povo tem se rebelado contra o nosso Deus, entendeu?
e tem entristecido o coração de Deus. E o versículo 16, ele nos traz muito a enfatizar, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É o que Deus quer de nós, né? Que a gente cesse de fazer o mal e aprender a fazer o bem. E nesse momento, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças e vamos rogar pelas misericórdias do nosso Deus. Nós temos pecado, nós temos entristecido o seu coração, e esse é o momento de nós confessarmos o nosso pecado diante do nosso Deus e Pai. Vocês estão em casa, vocês façam isso também. Cada um sabe, né, do pecado que tem cometido ao nosso Deus, entristecido o coração dele, e esse é o momento de nós confessarmos o nosso pecado. Eu vou dar uma oportunidade a cada um de vocês que estão nos assistindo de passar um minuto só, colocando os pecados diante do nosso Deus, que a própria palavra dele diz que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, nos curvamos diante de Ti, meu Pai, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, temos entristecido o Teu coração, Senhor amado, mas rogamos, meu Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco, Senhor amado. Perdoa, meu Pai, tudo que a gente tem feito e desagradado o Teu coração, e não são poucas coisas, meu Pai. Não somos diferentes daquele povo lá de trás, do passado, Senhor amado. Somos igual ou pior do que eles, Senhor amado. Por isso nos curvamos diante de Ti, meu Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, e também reconhecendo a nossa pequenez, Senhor amado, diante de Ti, Senhor. Te peço perdão, Senhor amado, por tudo que a gente tem feito e entristecido Teu coração, Senhor amado. Nos limpa, nos purifica, meu Pai, nos santifica, meu Pai, nos capacita para que a gente possa cada vez mais te engrandecer o Teu santo nome, Senhor amado. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio esse mundo tenebroso, meu Pai, morrer no lugar de pecadores injustos, meu Pai, o justo morrer no lugar de injustos. Por isso nós somos gratos a Ti, meu Pai, grato a Ti sempre. Nós temos que ser gratos a Ti, meu Pai, todo minuto, todo segundo da nossa existência aqui nesse mundo, Senhor amado. E rogamos pelas Tuas misericórdias. Confessamos, meu Pai, o nosso pecado diante de Ti. E cremos, meu Pai, que Tu é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor amado. Oramos assim agradecido. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. E nesse momento eu queria convidar o pastor Robson, que ele vai louvar o nosso Deus com o hino. Enquanto o pastor se faz presente, vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pastor Robson. Rafa. O mundo me deu flores quando lá cheguei, e todos os prazeres
a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa esperar uma tão marcante prova de amor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Tem por título Salmo 146. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, amém. E nesse momento, meus irmãos, vamos fazer isso, vamos louvar esse Deus grandioso, esse Deus que nos tem sustentado com pão, esse Deus que nos libertou da escravidão. Eu queria convidar o grupo de louvor para nós louvar ao nosso Deus e Pai com alguns hinos espirituais. Vamos louvar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Vocês estão em casa, façam isso também. Enquanto o grupo de louvor canta, vocês também louvam o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Boa noite, irmãos. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, nos diz: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. E nós vamos estar adorando esse Deus, que é grande, que em meio às dificuldades que nós enfrentamos, Deus continua sendo grande e continua sendo bom para conosco. Amém? Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E esse Deus grande, né, nós sabemos que a grandeza do Senhor nos basta. A graça do Senhor, ela basta para cada um de nós. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta.
nas sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, muda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu Aperfeiçoa-me, muda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu E é por conta dessa graça que nos basta, que nós podemos confiar no nosso Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
Deus, nós te agradecemos por estes momentos na tua presença. Te pedimos, Senhor, que como cantamos agora, que além das ondas desse coronavírus, dessa pandemia, nós possamos olhar e confiar no Senhor, descansar no Senhor. Porque, Senhor, por mais que possamos estar inseguros, ansiosos ou com medo, Senhor, de perder até a vida, sabemos, Senhor, que não perderemos, porque ela está com o Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. Ó Pai, grande é o Senhor, grande é a tua misericórdia, grande é a tua bondade. Nos abençoa, Senhor, a descansar em ti verdadeiramente, confiar na tua destra fiel que está nos sustentando. Fala ao nosso coração através do pastor Robson, que tudo que ele venha falar, Senhor, não seja meramente da boca dele, mas que venha do Senhor, Santo Espírito. Fala ao nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor, amados irmãos e a todos aqueles que nos ouvem. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 24. Lucas 15, versos do 11 ao 24. Nos diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, que o Senhor fale, em nome do Senhor Jesus Cristo, aos nossos corações, para a glória do teu nome. Divino Espírito, usa-nos como instrumento teu para edificar, para transformar vidas, para que vidas sejam alcançadas não pelas minhas palavras, mas pelo poder do teu evangelho, pelo poder transformador do teu evangelho e da tua santa e bendita palavra, Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, neste dia eu quero vos contar a mais linda história que a humanidade já teve a oportunidade de ouvir. Eu quero vos contar e vos falar a respeito da mais linda e da mais bela história de amor que você já teve a oportunidade de ouvir. Eu estou apenas reproduzindo aquilo que foi falado por alguém que vivenciou essa história de forma plena,
de forma integral em sua vida. Eu estou apenas reproduzindo a fala daquele que viveu e que foi o mais pleno amor e que é o mais pleno amor. Eu estou reproduzindo a fala do Senhor Jesus Cristo, o personagem principal dessa história de amor. Alguém que viveu, que encarnou este amor que o Deus Pai teve por nós, pecadores. O Senhor Jesus Cristo, esta história nos mostra que o Senhor Jesus Cristo estava entre os publicanos e os pecadores, e os fariseus estavam ali perto e questionavam. Se você pegar o capítulo 15, o verso 1 e 2, vocês vão ver isso, que os fariseus estavam ali e os escribas estavam dizendo, por verem o Senhor Jesus Cristo comendo, conversando com pecadores, eles dizem, este recebe pecadores e come com eles. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, quem de vocês, tendo 100 ovelhas, uma ovelha se perdendo, vocês não deixam as 99 ovelhas e saem à procura da ovelha que se perdeu? E tendo-a achado, coloca ela nos braços e vai se alegrar com os seus amigos. E o Senhor ainda fala outra parábola, ele diz, quem de vocês, tendo 10 moedas, tendo perdido uma, começa a procurar diligentemente e quando acha, se alegra com os seus vizinhos, com os seus amigos. E na terceira parábola, o Senhor mostra essa história, conta-nos essa história, essa linda história de amor de um pai pelo seu filho. Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, esta é uma belíssima história. A história de nossas vidas contada pelo Senhor da história. A história que expressa a mais linda, como eu já disse, a mais sublime história de amor. E o Senhor se utiliza de uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena história que nos traz ensinos profundos, que o Senhor utilizava para nos trazer ensinos profundos, e Ele se utiliza desta pequena história para nos demonstrar, para nos ensinar o quanto Deus nos ama. O texto nos diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega para o seu pai e diz mesmo assim, pai, me dá a parte dos meus bens que me cabe. Me dá a parte da minha herança, porque eu quero partir. Eu quero viver longe daqui. Meus amados irmãos, como deve ter sido difícil para aquele pai ouvir isso da parte do seu filho. Geralmente, a gente só recebe uma herança quando os nossos pais falecem. Mas aquele filho estava pedindo a sua herança, a parte que lhe cabia dos seus haveres, enquanto o pai ainda estava vivo. Meus amados irmãos, muitos de nós agimos assim para com Deus. Muitos de nós dizemos para Deus, olha, o Senhor para mim já era. Eu quero viver a minha vida como eu bem entender. Muitos de nós agimos com o nosso Pai Celeste assim, como se Ele estivesse morto, como se Ele não fosse importante para nós. E foi assim que aquele jovem tratou o seu pai. E o texto diz que, passado não muitos dias, aquele filho mais moço ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. E o texto diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Meus amados irmãos, muitas vezes nos deixamos enganar, achando que distante de Deus seremos felizes. Distante deste Pai de amor, Pai misericordioso, seremos felizes. E este texto, o Senhor Jesus Cristo nos mostra uma realidade muito clara, que também encontramos em Eclesiastes capítulo 11, é que Deus nos dá a possibilidade de escolhermos os caminhos que devemos seguir. Deus nos deixa livres para escolhermos os caminhos que devemos seguir. Se você vê aqui em Provérbios, você vê que o texto de Provérbios corrobora com esse, quando diz, no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, em Provérbios não, Eclesiastes, desculpa, ele diz assim: Jesus. 11:9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabem, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Deus permite, meus amados irmãos, que andemos pelos caminhos que satisfazem os nossos corações. Deus não nos priva de andarmos pelos caminhos que satisfazem os nossos corações. E muitas vezes, por essa liberdade que Deus nos dá, escolhemos caminhos errados, frustramos as nossas vidas. Como a palavra do Senhor nos diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. E aquele jovem escolheu este caminho de viver distante do Pai, andando segundo aquilo que alegrava o seu coração de forma momentânea e passageira. E muitas vezes, e há tantos jovens, e nós muitas vezes nos distanciamos de Deus achando que a felicidade está nas coisas que o mundo nos oferece, nas propostas do mundo, como lá em 1 João capítulo 2, verso 15, João diz: olha, tudo que há no mundo é o desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Às vezes achamos que a felicidade está nas propostas e nas conquistas deste mundo. Esse jovem acreditou nisso piamente. Ele acreditava que a felicidade estaria não em estar nos braços, perto do seu pai, mas em estar longe do pai, vivendo dissolutamente, desfrutando dos prazeres momentâneos dessa vida. O mundo nos propõe, meus amados irmãos, uma felicidade que ela não existe. A felicidade que o mundo propõe é efêmera, vazia, como Eclesiastes diz, de vaidade em vaidade, ou seja, de coisa passageira a coisa passageira, tudo é vaidade, ou seja, tudo é efêmero, passageiro, não tem consistência nesta terra. As coisas que o mundo propõe não há consistência. Eu gosto muito da história de um homem chamado Alexandre o Grande. Quando eu vejo coisas na internet da vida de Alexandre o Grande, eu começo a ler porque eu gosto. Porque ninguém nunca vivenciou, talvez, de forma tão intensa, esta realidade como Alexandre o Grande.
filho de um grande estrategista, Filipe o Grande. Alexandre o Grande quis conquistar um império muito maior do que o seu pai, e ele conquistou. E ele achava que aquilo iria trazer felicidade. Gente, nunca ninguém ascendeu de forma tão grande e tão rápida como Alexandre o Grande. E no final da sua vida, ele chega para um dos seus generais. Ele conquistou um império tão grande que os estudiosos dizem que foi maior, mas, porém, num período bem mais curto, foi maior do que o Império Romano. E no final da sua vida, ele diz, quando ele estava vendo que a morte se aproximava dele, ele fez um pedido ao seu general. Ele disse: olha, eu tenho um pedido a fazer. Quando eu morrer, eu quero que vocês me coloquem no caixão, mas com as mãos para fora, com as mãos assim, para fora do caixão. E o general olhou assim e disse: está certo. Quando vocês estiverem me levando para o cemitério, eu quero que meu caixão seja carregado pelos melhores médicos deste mundo. O general olhou: está certo, meu senhor. E ele disse: ainda tenho outro pedido a fazer. Quando eu estiver sendo levado, vocês vão jogando os tesouros que eu conquistei. Pode jogar mesmo. Taça de ouro, o que tiver. Joguem à beira da estrada, até o cemitério. E o general olhou e disse: meu senhor, me perdoe perguntar, mas por quê? Ele disse: olha, eu quero mostrar a esse mundo que os melhores médicos desta terra não puderam salvar a minha vida diante da morte. Eu quero mostrar a esse mundo que o que a gente conquista aqui, aqui mesmo fica. E eu quero mostrar a esse mundo que assim como a gente veio de mãos vazias para esta terra, de mãos vazias nós sairemos dele. Não houve uma pessoa, ao meu ver, que experimentou tanto daquilo que é fugaz nesta terra do que Alexandre. Ele chegou à consciência de que a proposta do mundo, as conquistas do mundo não podem satisfazer o coração humano. Meus amados irmãos, foi assim também com aquele jovem. A Bíblia nos diz que depois de ter gastado tudo, depois de ter desfrutado do dia ensolarado, chegou o dia de tempestade. E aquele jovem, diz o texto que houve uma grande fome naquela região, e ele, por não ter mais nada, ter gastado tudo, ele se viu sem os falsos amigos, ele se viu sem a falsa segurança dos seus bens, e agora ele se vê faminto, querendo comer as alfarrobas, umas espécies de vagens de alfarrobeira que se davam naquela época para os porcos. E ele se via querendo comer a mesma coisa que os porcos. E o Senhor potencializa o drama daquele jovem, porque para a gente não traz o sentido de humilhação que aquele jovem vivia, porque para os judeus,
Cuidar de porcos era uma profissão desonrosa, humilhante. E o Senhor Jesus Cristo faz questão de mostrar que a sedução do pecado, aonde a sedução do pecado levou aquele jovem? Levou-o à condição mais humilhante que um jovem judeu poderia viver. E o Senhor Jesus Cristo potencializa dizendo, olha, além dele terminar cuidando de porcos, ele vivia numa condição tão humilhante que ele sentia desejo de se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Para mim e para você hoje, talvez isso não tenha muito significado, mas para um judeu daquela época, isso era repugnante. Mas é assim que o pecado faz com as nossas vidas. Desde o Éden, a proposta do diabo foi: olha, desobedeçam a Deus e você será feliz. Mas o que o pecado nos trouxe? Nos afastou de Deus, nos afastou desta fonte da vida, nos afastou deste amor real e verdadeiro. E nos fez andar por um mundo cheio de ilusões e de enganos. O texto no verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus amados irmãos, talvez você tenha sido como este jovem, tenha tomado decisões erradas na sua vida, tenha dito: trilhei por caminhos errados, estraguei minha vida. Talvez você seja uma pessoa que viva amargurada por não saber lidar com as suas falências pessoais, lidar com os sucessos. É muito fácil, mas lidar com os fracassos da vida é algo dificílimo, em meio a um mundo que nos angustia, porque requer de nós uma perfeição muito grande. Isso é dificílimo, administrar os nossos fracassos. Talvez você seja alguém que diga: Senhor, por que eu tive que tomar essa decisão na minha vida? Por que eu tive que me encaminhar por um caminho tão errado? Estraguei minha vida acabou. E eu quero lhe dizer nesta manhã, neste dia, que a sua vida não acabou. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de passar uma borracha na história da nossa vida, apagar e reescrevê-la nas páginas do tempo da nossa vida. Mas isso não é possível. Apagar o que aconteceu nas nossas vidas não é possível, mas é possível escrever uma nova história. E foi isso que aquele jovem fez. E é isso que você pode fazer hoje. Você pode reescrever a sua vida. Aquele jovem entendeu isso perfeitamente e disse mesmo assim: olha, eu não posso apagar o que aconteceu, o que eu fiz, mas eu posso reescrever a minha história. Eu vou voltar para o meu pai. E você, neste dia, pode voltar para o Senhor. Aquele jovem voltou para o Senhor. Aquele jovem reconheceu que a proposta do mundo não tinha nada a não ser
um grande vazio. Aquele jovem reconheceu que a vida sem Deus é cheia de um vazio profundo. E ele voltou para a casa do Pai, para a presença do Pai. Aquele drama marcado de erros, de desencontros, de enganos. Agora, essa história nos revela, diante das tragédias e das falências da vida daquele jovem que representa a mim e a você. É ali, em meio aos seus fracassos, que o Senhor nos apresenta esta linda e maravilhosa história de amor. O verso 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Para Deus, não importa o que você fez de errado. Para Deus não importa os caminhos errados, trágicos, terríveis que você percorreu. Para Deus o importante não é a sua ida para longe dele, mas sim a sua volta. O texto diz que ele ainda vinha a caminho quando seu pai o avistou. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus Cristo está dizendo que é como se Deus estivesse ali todos os dias esperando que você acorde, reconheça que este mundo não tem nada a oferecer e volte-se para o Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, que grande amor o Pai tem para com você, para comigo e para com você. Que independente de você ter trilhado, ter caminhado por caminhos enganosos, independente de você ter vivido no lamaçal do pecado, numa pocilga, independente de você ter vivido distante, Deus está de braços abertos para o receber em nome de Jesus. O texto nos mostra um amor incondicional. Incondicional. Não importa. Às vezes as pessoas machucamos as pessoas ou as pessoas nos machucam. E não temos o perdão ou não perdoamos, temos dificuldade de perdoar, mas não é assim com o Senhor. Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. Aquele filho cheio de angústia em seu coração, chega para o seu pai e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quem de nós é digno de um amor tão profundo? Quem de nós é digno do amor de Deus? Me diga. Ninguém. Um Deus que fez todas essas coisas, que é extremamente poderoso, que não precisava de mim para nada, não precisava de você para nada, se fez homem e veio à terra para resgatar a mim e a você, perdido pecador. Não existe
amor nesta terra que se compare a este amor. Ele não olha por onde andamos. Aquele jovem devia estar sujo, cheirando mal. O texto diz que aquele pai diz: olha, peguem uma sandália. Muito provavelmente aquele jovem estava descalço. Devia estar numa condição subhumana. Mas o pai não olhou para isso. O pai disse: olha, peguem uma sandália, peguem roupas novas, peguem um anel, coloquem no dedo, peguem um novilho, vamos fazer uma festa porque esse meu filho estava morto e reviveu. Talvez a sua história não tenha sido uma das melhores, mas eu quero dizer uma coisa a você em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está lhe dando a oportunidade de escrever uma nova história. Basta você reconhecer que trilhou por caminhos longe do Pai. Basta você reconhecer, acordar para ver que a fonte verdadeira, sublime, do amor verdadeiro está em Deus. Eu gostaria de finalizar contando uma história que Adelson, irmão, me contou lá na Bahia. Ele contou uma história de um pai que, no final da vida, ele tinha só um filho. E ele, acamado, chama o seu filho e disse: meu filho, eu vou morrer. E eu quero lhe dar a única coisa, a única herança que eu tenho. É esse sítio e isso aqui, meu filho. Uma caixa. E entregou ao filho. E quando entregou, tinha um pacote de dinheiro. E o filho ficou alegre. E o pai disse: olha, meu filho, eu tenho esse pacote de dinheiro para lhe dar e tenho uma corda que está lá no celeiro ali. Gaste com sabedoria este dinheiro, porque é tudo que você vai ter depois que eu morrer. E se der errado, se você não souber administrar esse dinheiro, meu filho, a única coisa que vai lhe restar é aquela corda amarrada lá no celeiro para você se enforcar. Tá certo, meu filho. O filho contente, feliz da vida, mal queria saber que o pai estava dizendo: tá certo, meu pai, mas vai dar certo. Com poucos dias o pai morre e aquele filho começa a esbanjar, gastar todo o dinheiro, gasta tudo e se vê, depois de um tempo, falido, sem nada. Gastou tudo com bebida, com prostituição. E quando ele acorda, um dia na sarjeta, ele diz: rapaz, que bobagem que eu fiz. Meu pai me deu tanto conselho para eu agir com sabedoria, administrar esse dinheiro, fruto do seu trabalho ao longo do tempo, mas eu gastei tudo. Minha vida deu errado. Não tem outra solução a não ser aquela corda que meu pai falou. Eu vou me enforcar, eu vou me matar. E ele foi em direção para o celeiro, ao celeiro, e quando chegou lá, ele viu realmente a corda pendurada. Pegou um banquinho, subiu, colocou a corda no pescoço e chorando,
pulou. Mas quando ele pulou, a corda veio junto com um pacote. Na outra ponta da corda tinha um pacote. Pacote bem maior que o primeiro. E quando ele pega aquele pacote, vê um bilhete do seu pai, dizendo: meu filho, eu jamais deixarei de lhe dar uma segunda chance. Aprenda a administrar aquilo que eu ganhei, que eu lhe dei. Deus está lhe dando uma segunda chance. Você pode ter escrito a sua vida de forma errônea. Você pode ter trilhado por caminhos que não agradaram a Deus. Mas hoje você está tendo a oportunidade da reconciliação e de um novo recomeço para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela alcance vidas para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada sobre a terra. Tende misericórdia, Senhor, de nós. Afasta, Senhor, de nós este mal que se alastra pelo mundo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, não olhe para nós conforme a multidão dos nossos pecados, mas conforme a infinitude das tuas misericórdias, ó Deus. Ó Senhor, abençoa a tua igreja aqui em São Bento do Una e a igreja que está espalhada sobre a face da terra. Esses são os nossos rogos, Senhor, que te fazemos em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e que as santas e ternas misericórdias do Santo e Divino Espírito seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Em nome de Cristo Jesus, esses são os nossos rogos sobre vós. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, meus amados.